Grande Júnior, como é que tá, Júnior? Tudo bem? Boa noite. Um abraço, amigo. Quanto tempo? Saudade de vocês aí. Nós estamos iniciando a nossa live de hoje, esperando a nossa convidada entrar aqui junto conosco, a Márcia Capel. Um abraço para todo o povo aí, Júnior. Apareçam aí para a gente ouvir, fazer um showzinho para nós aí. Vamos fazer uma live aqui do espaço. Legal. Grande abraço a todos que estão entrando com a gente aí. A gente vai falar hoje sobre comunicação eficaz, o que se fala e o que se entende. Estou só aguardando a nossa convidada de hoje, que já está quase chegando aí para dividir a tela com a gente. Nós conversamos um pouquinho sobre comunicação eficaz. Semana passada a gente falou bastante sobre sabotadores. A Márcia trouxe um pouquinho sobre sabotadores, trouxe, né, de uma forma mais detalhada, quais seriam os nossos principais sabotadores. E essa semana a gente está dando sequência a essa conversa. E hoje nós vamos falar especificamente de comunicação eficaz. E na semana que vem, conforme a gente tem combinado com todos aqueles que vêm nos acompanhando, a gente vai estar falando novamente sobre outros assuntos interessantes. Contamos muito com a participação de vocês também. Na sugestão de novos assuntos que a gente possa trazer para cá e conversar com todo mundo, e não fazendo disso só um diálogo entre duas pessoas, mas também uma conversa entre pessoas que gostem de conversas interessantes, de assuntos interessantes, e que a gente possa trazer à tona, e não só assuntos agora, da pandemia, mas também assuntos que a gente possa trazer sobre questões profissionais, sobre questões pessoais. Então, contamos bastante com a ajuda de vocês também, com as sugestões de vocês. Certo? Estou aguardando a Márcia aí, ela deve estar vindo já. E vou mostrar a situação para participar do seu ano, visualizar. Agora vai! Deixa eu entrar, faça favor. Agora vai! Agora vai! Isso aí, Márcia. É que tu mora muito longe, né, filha? O avião agora está escasso, então tem que vir, tá vindo de ônibus a tua solicitação. Não, pois é, a pessoa manda, e ele vai lá e diz, não, hoje não, hoje não. Como assim? Não, hoje eu não quero. Não tem essa, não tem escapatória, não. Oi, Fábio, boa noite. Fábio. Boa noite, Fábio, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez aí aos nossos bate-papos. Muito legal contar com a presença de vocês. Hoje, mais uma vez, essa semana aí, a gente conversando, batendo um papo legal, sempre contando com a participação de vocês, que a gente sabe, que sempre participam, mas também tragam as suas sugestões, as suas complementações, as suas perguntas. Fábio aí sempre presente com a gente. Daqui a pouquinho chega o Sandro aí. Sandro aí também, daqui a pouquinho está chegando aí, eu acho. Acho que não, acho que ele tá muito borboleta, sabe? Nos abandonou. Criou asas e voou, Olha aí, ó, fala mal, viu? Eu te falei. Olha aí, ó. Mas Sandro, chegou? Chegou, olha aí, ó. Viu? Ô, Sandro, ó. Falaram aí que tu virou borboleta e saiu voando por aí, viu? Ó, eu falei que tu vinha. Sabendo da gente, nos abandonou, entendeu? Tá assim, tá se achando. Mas a gente vai cortar as asinhas desse rapaz. Vai voltar a ser lagarta. Olha aí, ó. Fala de mim, mas fala. Né? Muito legal. Hoje eu vou dar uma de chacrinha, é isso? Quem não se comunica não se trubica. Alô, atenção. Já era um grande mestre naquela época, né? Verdade. E é bem por aí, né? Acho que quem não se comunica, quem se comunica não se trubica. Então vamos embora lá. Vamos falar mal da vida alheia, mas aí já chegou o Sandro, não dá mais para falar mal, né? A pessoa já está aqui presente. Olha aí, ó, Maribel. Maribel Elvis Dias, seja bem-vinda, Maribel, Dona Cecília. Tô na área, tô aqui porque
que cheguei, Bibo Nunes. Cidade, Sandro Miguel. Mas, olha, isso aí entrega a idade, hein, Sandro? Tô aqui porque cheguei, entrega a idade. Abafa o caso. Fala, Alan. Mas quer ser mais antigo do que o Chacrinha, gente? É impossível, né? O Chacrinha fez isso. É verdade. É verdade. Não, mas essa chamada aí do tô aqui porque cheguei é da rádio, acho que era da rádio... Qual é a rádio, Sandro? Eu me lembro agora. Tô aqui porque cheguei, Essa era antiga, era daquela época ainda de Love Songs, né? Que a gente ouvia Love Songs ainda. Não era o Arlindo que falava, mas tinha outro que falava, tô aqui porque cheguei. Minha mãe é que assistia Love Songs com o Walkman, entendeu? Claro. Tu era muito bebezinha ainda, né? Tu era muito bebezinha ainda. Nem era nascida ainda. Minha mãe estava pensando em me fazer ainda. Tu morava, nem dizia o meu amigo, tu morava lá em Pelotas ainda. Para quem não sabe... Exatamente, Sandra, isso aí. Rádio Atlântida, muito antiga. Bora lá, então. Vamos começar aí a bagunça, vamos parar com essa bagunça, com esse agito aí. Assisti muito Love Song, né? Gente. Isso aí, o Arlindo continua agora, ele tá na Rádio Continental, Love Songs, todas as noites, das 9 à 1 da manhã. Ele continua vivo, gente? Tá vivo ainda. Olha aí, ó, a Fábio também curte Love Song. Tem ainda na Rádio Continental, 98.3, das 9 à 1. E para quem é gaúcho aí que está conosco acompanhando, porque o resto do pessoal não está entendendo nada que nós estamos falando aqui, gente, tinha também a Rádio Farroupilha. Aí o locutor falava assim, 10 para daqui a pouco, 10 para daqui a pouco, entendeu? 7h17, 7h17. Seja bem-vinda. Vamos ver quem é que a gente não falou aqui, meu Deus. O Carlitos. Opa, legal, seja bem-vindo todos. Quem mais tá aí? Eu vi o Carson aqui, se não me engano. Se não estou louca, eu vi o Carson por aqui, mas tudo bem. Carlos? Carson. O Cássio. Vamos embora lá. Segue o baile, meu povo, que é hoje que o bicho pega. Vocês já sentiram qual vai ser o tema nosso, né? Comunicação. E a comunicação, ela faz parte do nosso dia a dia. É o que nos faz a gente se divertir, nos conectar com as pessoas, nos aproximar das pessoas e também nos causam muitos problemas. Porque entre o que eu digo e o que você interpreta aí do lado, tem uma distância muito grande. E aí nós temos hoje o professor Jefferson, que vai nos dar todo o seu conhecimento, aí, com sua generosidade, nos orientando, nos alinhando, né, dando aquelas dicas sábias para que a gente possa melhorar a nossa comunicação. Porque o que é óbvio para mim, para o outro não é. Correto, professor Jefferson? Com certeza. E essa é a nossa ideia, né? A nossa ideia hoje é nós conversarmos exatamente sobre isso, sobre a importância de nós sermos didáticos, a importância de nós sermos pedagógicos, a importância de nós nos colocarmos no lugar do outro de maneira que o outro entenda as nossas intenções, que o outro entenda, né, qual é a informação que nós queremos que ele entenda, que ele absorva. Então é importante nós falarmos sobre isso, por quê? Porque nós estamos cada vez mais entrando no mundo mais individualizado, no mundo mais impessoal. Infelizmente, as pessoas estão se tornando cada vez menos empáticas, né? Então, é importante que a gente possa entender com quem nós estamos nos comunicando. Hoje, dentro das organizações, dentro das empresas, é de extrema importância que a gente possa entender a forma como nós estamos nos comunicando com as pessoas às quais nós trabalhamos juntos. Seja o meu subordinado, seja o meu igual, seja o meu superior, seja o meu cliente, seja o meu fornecedor. Então, é importante que a gente possa entender como nós devemos nos comunicar com cada um deste público.
né? Seja na vida pessoal, quando nós estamos conversando com alguém, seja com a minha avó, seja com o meu avô, seja com a minha mãe, seja com o meu filho, seja com o meu irmão, seja com o meu vizinho, enfim. Hoje nós vamos estar trazendo, e é claro que a gente sempre conta com a colaboração de vocês. Ó, abraço aí para a Elisângela, que entrou com a gente aí. A Elisângela também trabalhou bastante tempo com a gente aí, fez um trabalho legal de Brusque, analista corporal. Então, como a gente comentava, hoje a gente vai estar falando muito sobre isso, né? Sobre comunicação situacional. Conforme a situação, eu vou estar abordando de forma diferente. Eu vou estar me comunicando de forma diferente. É importante que a gente entenda isso. Então, o primeiro passo, o primeiro item que eu posso trazer e quero trazer aqui como uma forma de reflexão sobre comunicação eficaz, o que eu falo e que o outro entende, é exatamente isso. É eu saber quem está diante de mim. É eu conhecer o meu público. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu tive uma experiência dentro de uma empresa ao qual eu trabalhava como vendedor na área comercial, e nós tínhamos ali que sair para a rota todos os dias para atender diversos clientes de diversos perfis. Seja o cliente, aquele cliente que tinha um hipermercado, um supermercado maior, que tinha uma formação acadêmica, até aquele cliente que tinha um supermercado menor, que tinha um ensino fundamental incompleto. Então, nós tínhamos que entender de que forma eu poderia e deveria me comunicar com cada um desses clientes. E deveria ser de uma forma diferente, né? Então, quando nós levamos isso para o mercado de trabalho, é importante que a gente entenda isso. Primeiro, entender quem está diante de mim. E essa busca, e se trabalha muito isso em técnicas de vendas. Quando eu vou atender um cliente, eu preciso primeiro buscar fazer um diagnóstico. Um diagnóstico de quê? De quem está diante de mim. Quais são as necessidades desta pessoa? Qual a melhor forma que eu preciso abordar para que ela entenda aquilo que eu preciso passar para ela enquanto informação. Então é importante que a gente primeiro entenda quem está diante de mim. Um rápido conceito assim do que é oratória, do que é comunicação. Arte de falar em público com eloquência é composta de 2 elementos básicos. Então, eu sempre, quando trabalho nos meus cursos, sempre quando trabalho nos meus treinamentos sobre comunicação eficaz, eu sempre trago este conceito, o conceito de oratória, do falar bem, do se expor, que é o quê? A arte de falar em público com eloquência. O que é com eloquência? Com clareza, com cuidado, e com a atenção, com a dedicação ao que o outro vai entender. Então é importante que eu possa entender isso. Falar de forma persuasiva, convincente. E como que eu falo de forma convincente? Exatamente assim, entendendo quem está diante de mim. A argumentação, a persuasão, porque eu sempre vou estar, sempre dentro de uma conversa, eu sempre vou estar em conflito com alguém. E não vou estar confrontando. Não é essa a ideia. A ideia sempre é que a gente possa estar em conflito. E conflito é o quê? Saudável. Saudável por quê? Porque eu vou estar trocando informações, vou estar conflitando as minhas ideias com o outro. E claro que eu vou tentar persuadir, e não quero que o outro faça aquilo que eu faço, não quero que ele deixe de fazer aquilo que ele faz para fazer aquilo que eu faço, mas simplesmente mostrar ao outro que o que eu penso e a forma como eu penso também é correta, né? Então, é importante que nós possamos entender o que é a comunicação eficaz. Exatamente isso, não é necessariamente fazer com que o outro mude a sua opinião ou mude o seu comportamento, mas simplesmente entenda a minha forma de pensar, o meu ponto de vista. Isso é conflitar. Se o outro vai avaliar, se o outro entender que o meu ponto de vista realmente é interessante e que ele deve mudar de comportamento, deve mudar as suas atitudes, deve agir de forma diferente a partir de agora, baseado no que eu trouxe para ele, isso é uma decisão dele. Mas a comunicação eficaz, ela se dá dessa forma. Eu sempre, quando trabalho com adolescentes nos meus cursos, eu sempre trago para eles
o seguinte conceito, a seguinte reflexão, de que eles devem sempre respeitar os mais velhos. Hoje a gente vê muitas coisas ao contrário disso, né? Mas sempre devem respeitar os mais velhos, não necessariamente concordar com eles. E aí nós devemos apresentar a nossa ideia, a nossa forma de pensar, o nosso ponto de vista, sempre respeitando a opinião do outro, mas também dando a nossa opinião. E como a gente faz isso? De forma eloquente, de forma persuasiva, de forma convincente. Então, a persuasão, e é importante que nós entendamos isso, que a persuasão ela está completa de dois elementos. Primeiro, o argumento, que é o raciocínio pelo qual baseia-se o convencimento, ou seja, eu preciso, para eu convencer alguém, para eu persuadir alguém, para eu fazer com que este alguém, pelo menos, entenda a minha posição, eu preciso estar municiado, abastecido de quê? De argumento, de conhecimento. Então, isso é comunicação eficaz. E aí, repito, eu não preciso necessariamente fazer com que o outro mude a sua forma de pensar, mas pelo menos acredite e entenda o meu ponto de vista. E isso se dá a partir do quê? Através de argumentação, através de conhecimento. Então, eu sempre digo para os meus alunos nos cursos que se está sendo discutido um assunto, um tema ao qual eu não tenho domínio, né, então que eu não dê a minha opinião caso eu não me sinta seguro para isso. Por quê? Porque eu não tenho argumentos, eu não tenho conhecimento, eu não tenho bagagem, experiência, formação para discutir ou para levantar uma conversa sobre aquele determinado assunto, ou dar uma opinião sobre aquele determinado assunto. Então, que eu diga, não, eu prefiro não dar a minha opinião, porque é um assunto que não é do meu domínio, então não gostaria de dar a minha opinião. Por favor, Márcia. Só para complementar, aí vem o nosso lado sábio de, por exemplo, estar no nosso grupo aqui, nesse momento, não domino o mesmo conhecimento que tu, mas tenho a capacidade de tentar absorver as informações pelas quais tu está me passando. Então, essas informações, com certeza, num outro grupo de pessoas, eu já vou saber me posicionar melhor, eu já vou saber, pelo menos, ter um direcionamento, né, ou discernimento de dizer se aquilo cabe ou não para aquele tipo de assunto que está acontecendo. Então, todos nós aprendemos exatamente dessa forma. É quando você presta atenção em alguém que possui um pouco mais de conhecimento, de experiência, e ele tem propriedade disso, como o professor Jefferson tem propriedade, para estar nos explanando o conhecimento dele, a informação dele, a orientação para que no futuro nós possamos também, independente da abordagem do assunto ou do grupo que a gente se encontre, saibamos nos posicionar. E é isso que faz um diferencial hoje no mercado cada vez maior. Fecha parênteses. Exatamente. Obrigado, Márcia, pela complementação. E quando a gente fala, então, de comunicação eficaz, e o que é eficácia? O que é eficaz? É aquela comunicação que dá resultado. E o que é a comunicação que dá resultado? É quando o outro entende aquilo que eu quis passar enquanto informação. E como é que o outro entende? A partir da minha preocupação, né? De se fazer entender. De usar, muitas vezes, o vocabulário que aquele outro utiliza. De usar, muitas vezes, a palavra. De muitas vezes, mas eu tenho formação acadêmica, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, e eu não vou me rebaixar a esse tipo de vocabulário. Bom, se eu fiz o mestrado, se eu fiz o doutorado e não entendi que a informação, que a formação, que o conhecimento serve para servir e não para humilhar, então eu paguei um balaio de dinheiro para nada. Né? Por quê? Porque a informação, a formação, o mestrado, o doutorado, ele vai me ensinar que o acúmulo de informação, de conhecimento que eu estou adquirindo, serve para servir. Né? Então eu preciso colocar isso à disposição
de todos, independente. Nós já falamos sobre isso aqui, sobre empatia, que a empatia não tem nada a ver com formação acadêmica, né? Que eu tenho que me aproximar do meu público, do meu interlocutor, sempre procurando entender qual tipo de vocabulário que ele utiliza. E eu sempre trago exemplos assim, né, de casa. Quando eu estou conversando com a minha mãe, quando eu estou conversando com a minha sogra, quando eu estou conversando com a minha tia, que muitas vezes com a minha avó, que muitas vezes são pessoas que, na maioria das vezes, são pessoas que não têm uma formação muito expressiva, muitas vezes estudaram ali o ensino fundamental incompleto, mal e mal sabem escrever o seu nome. E como é que eu vou me comunicar com essas pessoas? Utilizando o vocabulário que elas utilizam. Eu posso até não falar almoço, não posso até não falar carça, vou vestir a minha carça, né? Vou almoçar. Não preciso necessariamente me comunicar dessa forma. Mas o que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos entender que, muitas vezes, um termo técnico que eu utilizo, ou uma palavra um pouco mais volumosa, rebuscada que eu utilizo, com aquele público ali, eu preciso traduzir. Eu posso até falar a palavra e logo após traduzi-la. Dar de uma forma mastigada, minuciada para aquela pessoa o que significa aquilo. Eu sempre trabalho, quando trabalho dentro de instituições de ensino, em especial dentro dos cursos de técnicos de enfermagem, sempre trago esta reflexão aos futuros técnicos de enfermagem. Quando vocês estão conversando entre vocês, vocês têm uma linguagem técnica. Vocês utilizam termos técnicos aos quais vocês não precisam explicar ao outro o que aquilo significa. Mas quando eu estou conversando lá na UTI, lá no quarto, no leito, quando eu estou conversando na clínica, quando eu estou conversando lá no abrigo de idosos, quando eu estou conversando lá na creche, eu preciso entender que eu vou falar o termo técnico, mas logo após eu preciso traduzir o que isso significa. Assim como os técnicos de segurança do trabalho, por exemplo, muitas vezes dizem, nós estamos baseados aqui na NR25. Então, mas o que é NR? Muito boa. Mas tu não sabe o que é NR? Não, eu não sei. Alguém ativa o sistema SAP, por favor, porque não estou traduzindo. Mas o que é NR? Mas tu não sabe o que é NR? Não sei e não sou obrigado a saber. É claro que se eu trabalho dentro deste setor, se eu tenho um contato direto com este setor, se eu tenho uma participação, por exemplo, na CIPA, dentro da empresa a qual eu trabalho, é interessante sim que eu saiba esses termos, não de forma profunda como técnico de segurança do trabalho, como um médico da medicina do trabalho, mas que eu tenha algum conhecimento básico. Mas se eu não tenho, é importante que eu, enquanto conhecedor técnico daquele termo, traduza ao outro o que aquilo significa, ou seja, norma regulamentadora. Muitas vezes eu já tive uma experiência, acho que já comentei algumas vezes aqui, onde eu tive numa empresa que eu cheguei na empresa e aí uma menina que trabalhava lá na parte, no chão de fábrica, né, chamado chão de fábrica, na parte industrial, cheguei e perguntei para ela, sabe onde é que fica o RH? Não, sabe onde é que fica o recursos humanos? E ela disse, olha, recursos humanos eu não sei, ali fica o SESMIT, ali fica o comercial, ali fica o RH, não sei onde é que fica o recursos humanos. Ou seja, recursos humanos é o RH. Mas ela deveria saber. Deveria saber? Não sei. Por quê? Porque o que compete a ela dentro daquela empresa é saber, dentro do seu setor, o que ela deve fazer. Mas recursos humanos é básico. É básico para nós. É básico para nós que, de repente, estamos buscando um conhecimento maior, estamos sempre buscando aumentar a nossa experiência profissional, nosso conhecimento, mas para ela, de repente, isso não é básico. E eu preciso entender isso. Né? É claro que eu posso tentar, de repente, convencê-la de que ela deve estudar, que ela deve buscar um crescimento profissional, fazer um curso técnico para que ela possa ter acesso a outras informações. Mas se a decisão dela é estar ali e ela faz muito bem o trabalho dela, não posso obrigá-la a entender o que é recursos humanos, o que é RH. Então, é isso que nós precisamos
atentar, né, aqui neste momento, nessas reflexões que nós estamos trazendo aqui. Quem são as pessoas que estão diante de nós? Nós não podemos nos vestir ou subir no nosso pedestal, né, do óbvio, como a Márcia muito bem disse no início, e achar que todas as pessoas sabem aqueles termos aos quais eu conheço. É importante. O Sandro mesmo, o Sandro trabalha na área de TI, né? TI, o Sandro sabe. A gente tem muito a aprender com estes profissionais. Mas é claro que estes profissionais também precisam entender o quanto nós precisamos ter acesso a uma linguagem mais popular, a uma linguagem mais acessível. Por quê? Porque o conhecimento que este público tem é um conhecimento muito técnico. Utilizam uma linguagem muito técnica. E aí, quando eu vou lá na sala, lá atender uma demanda que me chamaram lá para atender, para arrumar um computador, uma máquina, para consertar um sistema, fazer algum tipo de configuração, e se eu tiver que passar essas informações, ensinar a pessoa a fazer da próxima vez que aconteça aquilo, eu preciso utilizar uma linguagem mais acessível. Eu preciso utilizar uma linguagem mais adaptável àquele público específico. Por favor, Márcia, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que é muito claro. Só aproveitando aí, gente, eu acrescentaria um detalhe e eu entendo o ponto de vista do professor Jefferson, o que ele está se direcionando nesse momento, ao que se refere nesse momento, mas para a gente que trabalha, é importante a gente abrir a nossa mente. Você não trabalha no RH, você não tem contato com o DP, Departamento Pessoal, mas você precisa saber o mínimo, é o que tem dentro da sua empresa. É saber qual é a farmácia mais próxima, é saber qual é o ponto de ônibus, qual é o ônibus que passa na frente. É exatamente esse trabalho que a gente tenta fazer com vocês aqui. É mostrar de forma simples que a gente não pode e não deve se limitar. Então, quando você quer crescer, e hoje o mercado exige cada vez mais isso, a vida exige isso mais, né? Hoje nós temos uma pandemia aí, que todos nós estamos nos reinventando, todos nós estamos se adaptando, criando uma nova linguagem através de um Instagram, de uma rede social. Então, é importante, sim, a gente saber se expressar. E aí eu vou só abrir um outro parênteses que eu acho importantíssimo reforçar. Muito cuidado, gente, que com a pandemia, nós estamos mais ainda através da internet se comunicando. Então, o VC, né, o TBM, muito cuidado com as gírias que se usa também, porque isso, na hora que você vai para uma entrevista, na hora que você vai se apresentar para falar com o professor Jefferson, você não pode ter uma linguagem tão pobre, tão pequena, né? E é importante a gente ter todo esse cuidado. Comunicação, gente, é tudo na vida. Além de um sorriso, de uma educação do bom dia, boa tarde, obrigado e com licença, é importante a comunicação. O quanto a gente está em casa, que a gente fala com o marido, fala com a esposa, fala com os filhos, ou fala com os colegas de trabalho, e às vezes a conversa fica truncada, né? E aqui a gente tem uma situação muito clara disso. Hoje a gente está de forma online. Então, essa coisa do olho no olho ficou ainda mais difícil o outro entender se eu estou rindo, se eu estou falando uma piada, ou se eu estou realmente querendo ter um assunto mais sério. Então, é importante a gente prestar atenção aqui nessa nossa aula hoje. Eu considero uma aula porque eu estou sempre aprendendo e eu gosto da comunicação, eu sou comunicadora, o quanto isso agrega para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. E o quanto a gente é que a gente erra, porque a gente acredita que está falando bem ao que o outro está entendendo claramente, e a gente sabe que daqui a meia hora está brigando e não sabe nem por quê. Mas é porque houve essa falha de comunicação. Né? Segue aí, professor. Legal, não, é interessante isso que tu estás trazendo, porque a gente percebe e eu já trabalhei muito dentro de universidades dando esses cursos de dicção, inibição e oratória, comunicação eficaz, onde eu trabalhava muitas vezes com futuros médicos
onde eu trabalhei muitas vezes com futuros advogados, com futuros enfermeiros, com futuros técnicos de enfermagem. E a gente percebe que a universidade, a faculdade, ela vai nos moldando, ela vai nos fazendo acreditar e criar um vocabulário próprio, específico daquele público ao qual me relaciono todos os dias. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu me formo médico, por exemplo, eu estou tão abastecido de termos técnicos que eu tenho que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque eu acabo acreditando, e isso é inconsciente, acabo acreditando muitas vezes que esses termos técnicos, eles são acessíveis a todos. Esses termos técnicos, aquilo que eu aprendi, é tão comum para mim que muitas vezes eu acabo acreditando, e até mesmo porque estou em comunicação com muitas pessoas que também conversam comigo sobre esses termos técnicos, e para elas também é muito comum. Então eu acabo caindo nesse óbvio, acreditando que todo mundo conhece. E aí quando eu vou atender, por exemplo, um paciente e que eu recebo o exame feito por ele, e aí vou ler esse exame, que está ali, cheio de termos técnicos, eu muitas vezes, quando vou explicar para este paciente o que aquilo, ou aquele resultado do exame significa, eu muitas vezes não sei como utilizar uma palavra ou um vocabulário mais acessível. A mesma coisa um advogado, por exemplo. Quando ele pega a minha causa, quando ele estuda a minha causa, quando ele começa a desenvolver o processo para levar adiante, e quando ele vai explicar para mim como está o andamento do processo, ele não sabe, muitas vezes, acreditem, ele não sabe como explicar para um leigo, naquele assunto, o que significa ou em que pés anda aquele processo. Ele utiliza termos técnicos, ele utiliza uma linguagem técnica, ele utiliza um vocabulário mais rebuscado, como tu falaste, um vocabulário que dentro da advocacia é extremamente comum, mas eu, enquanto professor, enquanto pedagogo, não conheço. E é importante, então, que ele também tenha este conhecimento. Assim como um enfermeiro, assim como um advogado, assim como um médico, eu preciso ter esta empatia de me colocar no lugar do outro e traduzir ao outro o que aquilo que está diante de mim ali significa. O que o Sandro colocou aí? Eu gosto de falar em público. Eu gosto de falar em público, mas preciso melhorar ainda. Quero ser palestrante. E é isso aí. Eu acho que tem um professor aqui em cima que pode te dar dicas maravilhosas. Eu sou suspeita, porque eu já fiz a formação com ele algum tempo atrás, e é maravilhoso. Ele abre realmente de forma muito suave, muito agradável, né? Não é uma aula cansativa, mas ela é transformadora. Ela nos abre assim uma descoberta interior muito grande, né? E que nos facilita compreender como se expressar na frente de um público maior, né? De como se colocar, como se posicionar, principalmente isso. Porque a comunicação, ela não é só verbal. E a gente às vezes esquece disso. Ela é corporal. Então, se você entra desanimado, dizendo bom dia, galera, ninguém vai acreditar, né? Então, tem todo esse cuidado e que com o professor Jefferson existe todo esse trabalho por inteiro. Não é só na hora de se expressar, mas é na hora de se colocar realmente diante de cada situação que surge no nosso dia a dia. O Sandro está perguntando aí quanto tempo a formação. Só para, aproveitando, deixa eu fazer um merchandise aqui. Sandro, amanhã, quinta e sexta, eu vou estar realizando pelo YouTube um curso de desinibição e oratória, como falar bem e ser entendido. É um curso de 1h30 por dia, que eu vou estar trazendo aqui vários conceitos, trabalhando expressão corporal, expressão facial, gesticulação, a importância da improvisação, o que eu falo e o outro entende. Então, se tu tem interesse em participar com a gente, depois entra em contato comigo ali pelo WhatsApp, eu acho que tu tem salvo aí o meu contato, aí eu te passo todas as informações para tu participares. É amanhã, dia 3, 4 e 5 de março,
das 8 às 9h30 da noite, ok? Diga mais. E não estava combinado, tá, gente? Eu posso afirmar para vocês que isso não estava combinado. Isso aí surgiu agora e que bom que ele aproveitou. É isso que a gente quer falar para vocês, gente. É saber o time das coisas, é saber aproveitar as oportunidades. Não só para você divulgar o seu trabalho, mas para colocar o seu ponto de vista, para fazer com que as pessoas considerem a forma como você apresenta algo, seja num projeto na empresa, seja num posicionamento, seja para fazer o teu time se envolver, se engajar com uma ideia tua. Então, é isso que a gente está falando, é o time, é o tempo, é a sacada. E isso precisa, sim, você estar atento e ter uma comunicação eficiente. Só reforçando para o Sandro, que perguntou, Sandro, eu tenho um curso de desinibição e oratória que eu formato ele em 15 horas, tá? Mas esse curso ele é dado de forma presencial, onde nós temos ali a presença de no mínimo 10 e no máximo 25 pessoas, onde nós trabalhamos assim de forma bem prática, comunicação eficaz, dicção, desinibição e oratória. Mas agora, né, nesses momentos de pandemia, a gente tem que ficar limitado a esses cursos presenciais. Então, eu vou estar lançando amanhã esse curso online, que são dicas importantes. Eu vou estar ali numa sala ao lado aqui, onde eu vou estar em pé, mostrando expressão corporal, postura, como eu posiciono os meus braços, a expressão facial, trabalhando gesticulação, trabalhando movimento. Então, a partir de amanhã, a gente vai estar trabalhando isso de forma online. Mas o curso de formação presencial, ele tem uma carga horária de 15 horas e geralmente é feito em 5 dias, onde 3 horas por dia, tá bom? Então, quando tiver aí, nós tivermos todos vacinados, com certeza eu vou convidar todos vocês para participar do curso presencial. Aí no Espírito Santo. Exatamente. Vamos fechar uma turma aí no Espírito Santo. O hotel eu não preciso pagar, eu espero, né? Não! Então tá. Olha lá. Conto com a hospedagem dos amigos, mas nós combinamos mais adiante. Mas, Sandro, amanhã, entre em contato com a gente depois aí, a gente combina sobre amanhã, caso tu tenha o interesse. Eu vou deixar depois, mandar para ti aí o material de divulgação, se puderem também passar para os teus contatos, a gente agradece. Ok? Bom, mas dando sequência aqui sobre comunicação eficaz. O que se precisa para que eu tenha ou repasse uma informação de forma eficaz? Eu preciso, primeiramente, o quê? Autoconfiança. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou falando. Primeiro, eu preciso ter conhecimento e autoconfiança. Autoconfiança por quê? Porque muitas vezes, e isso acontece direto com advogados, até mesmo com palestrantes, com professores, onde tem conhecimento, mas não acredita em si mesmo e acaba não passando confiança ao outro. Então, eu preciso ter autoconfiança. Eu preciso acreditar que aquilo que eu estou passando com segurança, estou passando com conhecimento de causa e estou passando porque tenho experiência naquilo que eu estou trazendo como proposta, como informação. Então, sempre gosto de trazer um exemplo muito simples, o quão importante é a utilização das palavras certas, o quão importante é eu utilizar não só o vocabulário, mas também as palavras certas no momento certo. Aí trago um exemplo que eu sempre trago nos meus treinamentos, que é o religioso, filosófico, científico e o popular. Quando eu tenho uma crença muito grande, quando eu acredito em Deus, quando eu sou religioso, independente da religião que eu pratique, eu costumo utilizar muito a expressão, o religioso, ele costuma muito utilizar a expressão eu acredito, certo? Eu acredito que vai dar certo, eu acredito que é importante, eu acredito, por quê? Porque eu estou baseado numa crença, eu estou baseado numa fé, eu estou baseado em algo que realmente me movimenta, que é a fé que eu tenho, seja em Deus ou seja lá
né, em quem eu tenha a fé. Mas eu acredito que as coisas vão dar certo baseado na minha fé. Então, quando eu sou muito baseado nesta crença, muitas vezes, ou a maioria das vezes, eu utilizo a expressão eu acredito. Exemplo, quando a Márcia me pergunta assim, Jefferson, o que tu acha da pandemia a partir de agora? Olha, Márcia, eu acredito que as coisas vão melhorar. Isso quer dizer o quê? Eu não estou afirmando que vão melhorar, eu não estou dizendo isso de forma científica ou com conhecimento científico de que as coisas vão melhorar, mas eu estou tendo uma fé de que aquilo ou de que esta situação vai melhorar. Mas a Márcia não é cristã, a Márcia não acredita em nada, a Márcia ela é incrédula, ela precisa ver as coisas para realmente entender que aquilo existe. Então, de repente, este vocabulário, de repente, esta expressão, para a Márcia não vai fazer sentido. Não, mas espera aí, não, só acredita não adianta. Eu quero saber por que vai melhorar. Eu preciso de dados científicos que me provem que as coisas realmente vão melhorar. Então, só acreditar... Só que nem São Tomé. Oi? Só que nem São Tomé, só vendo para crer. Só vendo para crer, né? Na verdade, todos nós somos um pouco de São Tomé, né? Precisamos ver para crer. E aí, quando eu falo de filosófico, por exemplo, muitas vezes eu utilizo a expressão eu penso, onde eu trago ali um conceito ou um pensamento de uma experiência que eu tive há um tempo atrás, e aí me permite, então, a criar um tipo de pensamento, um tipo de opinião sobre aquilo que eu estou tendo acesso, sobre aquela informação que eu tenho acesso. Então, eu penso que as coisas vão melhorar, eu penso que nós devemos ter todos os cuidados com relação à pandemia, acompanhar tudo aquilo que está sendo dito através dos noticiários. Eu penso que daqui um pouquinho a gente vai poder sair, ver os nossos amigos. Eu penso, eu penso, eu penso. Ou seja, eu sair do acreditar para algo um pouco mais sólido, né? Mais palpável. Ainda não é o científico, porque o científico eu entendo. Então, vou trazer novamente o exemplo do médico. Quando nós vamos no médico, e nós falamos para o médico assim, olha, doutor, eu estou com uma dorzinha aqui na cabeça, não sei o que é, faz 3 dias mais ou menos que eu estou com essa dor aqui, e vomitei, fui ao banheiro 2 vezes, não consigo comer, enfim, mas essa dor continua. O doutor, neste momento, de forma popular, neste primeiro momento, de forma popular, ele pode se permitir a dizer, olha, eu acho que o que tu tens é isso. E aí a gente se pergunta, mas o doutor, mas eu estou falando para o doutor, mas eu estou falando para o doutor o que eu tenho e ele acha que eu tenho isso? Como assim? Ele precisa me dizer o que eu tenho. Não, calma. Ele acha por quê? Porque ainda ele não está abastecido de dados científicos. O que ele vai fazer? Ele vai te dar uma receita, vai te dar um documento ao qual tu vai, a partir de agora, fazer um exame e vai trazer novamente esse exame para ele e ele vai olhar esse exame e, a partir de agora, é importante que esse médico utilize o vocabulário correto para passar confiança ao seu interlocutor, que eu entendo que o que tu tens é isto, isto e isto. Então, lá no primeiro momento, ele poderia se permitir a usar o eu acho. Por quê? Porque eu ainda não sei o que tu tens. Você não fez, não estou baseado ainda em dados científicos. A partir de agora, para que eu possa passar confiança para o meu paciente, municiado, abastecido destes exames, eu preciso utilizar a expressão eu entendo. Por quê? Porque se eu, olhando os exames, e mesmo assim, eu coçando a cabeça, vou dizer, olha, Márcia, olha, eu acho que tu tem... Não, eu não posso achar. Eu sou um doutor, eu sou um médico, eu tenho um conhecimento científico. Então, a partir de agora, eu não posso mais achar. Ah, mas é popular falar achar e tal.
Mas, a partir de agora, eu preciso utilizar um vocabulário mais convincente. Por quê? Porque a pessoa está esperando de mim esta persuasão, né? Esta forma convincente de me dizer o que eu estou sentindo. Por favor, Márcia. Não, eu só ia brincar contigo e dizer que hoje os médicos, ele acham ou que tu tá com Covid ou tu não tá com Covid. Não existe mais nenhuma doença, entendeu? Mas desculpa, segue o baile. Mas eu entendo até as viroses sumiram, né? Não tem mais nada, amigo. Não tem mais nada. É só Covid, ou é ou não é. Ponto. Qualquer coisinha numa virose. Toma isso aqui. Não, mas toma isso aqui que tu vai melhorar. É uma virose. Hoje não tem mais virose. Hoje é Covid ou não é. Não. Mas muito bem colocado. Pode continuar. Um abraço para o Jaime. Um abraço aí. Obrigado por estar acompanhando a gente. Participem conosco aí, pessoal. O Jaime é um grande comunicador também, pastor da Igreja Assembleia. Muito legal. Já conversei, já fizemos uma live juntos. Obrigado, pastor Júnior. Jaime. O coach Carson aí. Sabia que o Carson estava aí. Eu sabia que eu tinha visto ele. Se ele não estava aí, eu já estava sentindo a presença dele, entendeu? Tem mais gente aqui, gente. Deixa eu falar o nome. A Paula, que está aqui. A massoterapeuta, a Helena Moreira, que chegou. Obrigada, gente. A Bondade, é isso? Se eu falei errado, me corrija, por favor. É um nome diferente. E a Elisângela, que está aí conosco. Gente, brigadão e participem, gente. Sintam bem à vontade aí. Ó, viu o Carson falando, excelente professor, concordo plenamente. Eu sou fã desse rapaz. Obrigado, Carson. Carson Ciega. É Carson o nome dele mesmo? Carson? Carson Ciega. Uhum. Legal, diferente, né? Muito legal. Bom, mas seguindo, falando então de assertividade, postura assertiva. Primeiro eu preciso ter o quê? Empatia. Eu preciso entender quem está diante de mim, para que eu possa me comunicar de forma eficaz. Depois eu preciso ter autoconfiança. Autoconfiança é o quê? Eu acreditar naquilo que eu vou passar como informação. Não acreditar ou entender ou pensar, ou eu realmente ter conhecimento de causa. O quanto mais conhecimento, quanto mais experiência, o quanto mais informação, quanto mais formação eu tiver sobre aquele determinado assunto, mais autoconfiante eu me torno. Né? E depois eu preciso praticar o quê? Uma postura assertiva. O que é assertividade? Vou ler rapidinho aqui para vocês. A assertividade está intimamente ligada ao autoconhecimento. E é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Aprender a dizer não é tão importante quanto saber dizer sim. Existem indícios que apontam a necessidade de busca de equilíbrio para ser assertivo, e não é necessário ser nenhum especialista para identificar. Então, o que é a assertividade? É eu dizer não e explicar o porquê do não, dizer sim e explicar o porquê do sim. Isto é ser assertivo, isto é ser eficaz. Nós já falamos aqui em algum momento sobre a diferença entre ser eficiente e ser eficaz. Eu trouxe uma vez um exemplo do vendedor. O vendedor, quando ele vai para a rua, ele tem um número X de clientes para atender. 30 clientes para atender naquele dia específico. Ele vai para a rua às 8 horas da manhã, retorna para a empresa às 5 horas da tarde e atendeu os 30 clientes. O que ele foi? Ele foi eficiente. Ele conseguiu atender os 30 clientes naquele dia específico. Porém, ele vendeu só para 4 clientes. O que ele não foi? Ele não foi eficaz. Ele não conseguiu convencer. Ele não conseguiu ser persuasivo. Ele não conseguiu realmente fazer com que o cliente comprasse o seu produto, ou pelo menos sentisse a necessidade de comprar o seu produto, ou pelo menos entendesse, né, que o seu produto era importante ter um pouco mais lá no seu estabelecimento. E isso muitas vezes se dá por quê? Pela minha ineficácia. Então eu preciso, além de ser eficiente, além de atender os clientes naquele dia, eu preciso atender e vender para o máximo de clientes possível.
E para isso eu preciso ser eficaz. Para isso eu preciso ser eficiente. Para isso eu preciso dizer para o cliente, olha, está faltando aqui na sua prateleira o produto tal, por causa disso, daquilo. Daqui a pouquinho, agora no próximo final de semana, vem o feriadão e vai faltar. Então nós precisamos repor para que o cliente não venha até aqui e não encontre o produto específico. Então vamos colocar, enfim, eu preciso ser assertivo, eu preciso ser eficaz. Então, assertividade é isso, eu posso aprender a ser assertivo. Para isso eu preciso do quê? Novamente, de conhecimento, de argumento, de formação, de informação. Olha aí o que o Carson botou, muito bom. Adorei. O domínio da língua portuguesa é essencial e cada vez mais raro. Isso aí, exatamente, Carson. Muito obrigado pela complementação. Pelo complemento, pela participação. Sintam-se à vontade para participar, todos vocês aí. Certo? Quando você fala assertivo, você quer dizer, então, que eu posso ser convincente, é isso? Porque eu estou indo direto na questão, eu estou indo direto no objetivo que é o meu, né, na conversa, de expor melhor aquela situação. Seja no momento de venda, seja no momento de trazer uma solução para algum problema, sabendo me posicionar, sabendo argumentar, tendo conhecimento, eu consigo realmente ser eficaz e eficiente. Exatamente. Quer ver um exemplo bem básico de assertividade dentro do meio corporativo, onde eu, por exemplo, sou o diretor de uma empresa, ou supervisor, ou coordenador, e tenho junto comigo uma equipe a qual eu lidero. Muitas vezes essa equipe, nós vamos fazer uma reunião de equipe, onde nós vamos fazer ali, por exemplo, um brainstorm, uma tempestade de ideias, onde nós precisamos resolver um problema. E aí, muitas vezes, algumas pessoas da minha equipe trazem algumas ideias interessantes, porém, eu, enquanto gestor, entendo que estas ideias, apesar de serem interessantes, elas não são aplicáveis dentro dos valores, dentro da missão, dentro da visão da empresa. Mas é uma ideia interessante. Guarde ela para um outro momento, de repente, mas para este momento, ou para os valores, para a visão, para a missão da empresa, e eu preciso conhecer esses valores, a missão, a visão da empresa, enquanto gestor, para que, quando a pessoa traga uma sugestão, eu possa dizer, não, esta ideia é interessante, porém não aplicável. E aí eu vou explicar o porquê que não é aplicável. Neste momento é que eu preciso ser assertivo, que é dizer não, mas não humilhar, não dizer ao outro, não, mas essa tua ideia é louca, nada a ver, de onde é que tu tirou isso? Não, eu vou ser um gestor, eu vou ser um líder e dizer, olha, Márcia, muito legal a tua ideia, muito interessante, eu acho que se isso se aplica, mas não neste momento, ou pelo menos não dentro deste momento que nós estamos vivendo agora. Te digo que essa ideia é interessante, mas nós devemos deixar isso para mais adiante. Por quê? Por causa disso, daquilo. Então, isso é ser assertivo, isso é ser eficaz, isso é ser líder. Por quê? Porque não basta simplesmente dizer, não, mas isso aí nada a ver. Onde é que tu tirou isso? Eu me admiro tu acreditar em alguém que te falou que isso vai dar certo. Né? Não, isso não é assertividade, isso é ignorância, né? Isso é falta de conhecimento, isso é falta de comunicação eficaz. A assertividade é exatamente isso que eu estou trazendo. É eu dizer à Márcia o quanto a ideia dela é interessante, porém não aplicável. E aí a gente leva isso para dentro das nossas vidas pessoais também. Muitas vezes o filho, olha o trem das 10. Muitas vezes o filho... Bom que a gente está aqui se alimentando, se lambuzando com conhecimento. Daqui a pouco eu olhei e falei assim, gente, deixa eu avisar que o trem das 10 está indo embora. Daqui a pouco vai partir, gente. Legal. Já fica O na Cássio mão botou aí, ó. A assertividade está ligada à convicção baseada em argumentos sólidos. Exatamente, Cássio. Exatamente o que nós trouxemos aqui. Muito obrigado mais uma vez pela complementação. Quando a gente trouxe aqui que eu, para ser assertivo, para eu ser convincente, eu preciso sim estar baseado em conhecimentos sólidos, em conhecimento muitas vezes científico.
eu preciso defender uma ideia, então que eu possa buscar argumentos para defender esta ideia. Eu sempre trouxe para minha filha, que nós somos católicos, né? Sempre trouxe para ela da seguinte forma: filha, tu precisa conhecer as outras religiões, tu precisa conhecer o que as outras religiões falam, tu precisa conhecer quais as formas que as outras religiões acreditam ou seguem a sua religiosidade. Por quê? Porque quando elas verem contrapor a tua crença, tu possa defender a tua crença de forma assertiva, tu possa defender a tua crença de forma convincente, com argumentos sólidos, como disse o Carson, né? Que eu possa defender. Ah, mas eu não acredito em santos. Bom, legal, tu não acredita em santos, mas eu acredito por quê? Por causa disso, disso, disso e disso e daquilo. Né? Então eu preciso não fazer com que o outro mude de ideia ou mude de crença, mas que pelo menos respeite a minha crença, entenda por que eu acredito em santos e respeite isso a partir de agora, a partir do quê? Dos meus argumentos sólidos, do meu conhecimento sólido. Então, muito obrigado, Carson, aí pela participação. Márcia, por favor. É ter um embasamento, na verdade, né, professora? É ter o conhecimento. Na verdade, toda a comunicação, ela vem eficaz quando a gente tem um conhecimento, o mínimo, pelo menos, para poder se posicionar diante de qualquer circunstância que venha. Seja alguém contra nós, seja alguém com um ponto de vista diferente que o nosso, ou seja, para que nós possamos trazer a solução para uma determinada questão. Mas tudo isso vem do conhecimento, vem da oportunidade de se preparar, de se querer crescer, de se querer sair da caixinha, né? De que a gente é capaz do algo a mais todo dia. Todos nós temos aí um baita potencial. E a gente tem que se permitir se conhecer isso. Nós temos aí hoje as lives que nos dão N oportunidades de crescimento, de evolução. Agradeço aqui a todos por terem estado conosco essa noite. Espero que tenha sido realmente de grande valia a cada um de vocês, porque tudo que a gente faz aqui é com muito carinho, é com muito respeito por vocês, é com muito cuidado com conhecimento, com embasamento, com respostas efetivas e com conhecimento sólido para que seja palpável ao se expor. Correto? Exatamente, exatamente. É isso, acho que a gente conseguiu, ou pelo menos tentou trazer aqui de uma forma muito clara o que significa a importância, né, de nós nos comunicarmos bem. E quando nós falamos nos comunicarmos bem, totalmente desprovidos ou até mesmo procurando vencer barreiras, não criar muros, não criar obstáculos entre nós. Né? A Márcia está me sinalizando aí, deixa eu ver o que o professor Carson botou aí. As lives de vocês são muito boas, parabéns, legal, muito obrigado. Gratidão, Carson, gratidão. Gente, eu desejo a vocês uma abençoada noite, uma abençoada semana, um mês de março, nas infinitas possibilidades do universo, que tragam muitas bênçãos no caminho de cada um e que, dentro da felicidade que é para cada um, ela se torne realidade. Contamos com vocês na próxima terça-feira, voltamos a falar sobre sabotadores e contamos com a presença, a participação tão rica de vocês que contribuem para o nosso sucesso também aqui, tá bom? Um beijo para cada um, um beijo, professor Jefferson, obrigada pela sua magnífica aula hoje sobre comunicação. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Um abraço aí a Rose e o Paulo que entraram agora, infelizmente entraram no finalzinho, mas um abraço também a todos vocês. Tchau, tchau, beijo. Tchau.